O sacramento da crisma é o sacramento do Espírito Santo. A igreja o chama também de sacramento da confirmação, porque ele confirma o batismo. Isso não quer dizer que o batismo foi incompleto. Não, não é isso. No batismo, a criança ou o adulto já recebeu o Espírito Santo, recebeu a Santíssima Trindade, foi mergulhado na Santíssima Trindade. Mas, quando a criança cresce, ela começa a enfrentar o mundo, os problemas do mundo. Na adolescência, começa a despertar nela as paixões, às vezes os baixos instintos, não é? E ela precisa ter a força, o auxílio da graça de Deus para enfrentar o mundo, para poder dar testemunho de Cristo, que não é fácil, porque a gente sabe que Cristo é sinal de contradição. Cristo vai contra a mentalidade do mundo. Então, para ser cristão, para testemunhar o Cristo, você tem que ter coragem. E para ter coragem tem que ter força. E para ter força tem que ter o auxílio da graça de Deus. O sacramento da crisma é exatamente esse sacramento que a igreja diz transforma o jovem, né, num soldado de Cristo. Ou mesmo o adulto. Muitas pessoas, infelizmente, só são crismadas depois de adulto. Mas o ideal é que a pessoa seja crismada já na juventude. 14, 15 anos, faça o curso de preparação para a crisma e receba o sacramento da crisma. O sacramento do Espírito Santo. Ela é revestida com o Espírito Santo. É o sacramento da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Evidentemente, o jovem precisa ser preparado. Primeiro de tudo, ele precisa deixar o pecado. Então, a igreja recomenda que ele faça uma boa confissão, porque já fez a primeira Eucaristia, ele já pode, né, fazer a sua confissão, receber a Eucaristia na própria missa da crisma e preparar o coração. Querer receber o Espírito Santo para querer também ser um missionário, um evangelizador, ser um cristão, quer dizer, um imitador de Cristo. São Leão Magno, grande santo e papa da igreja, dizia de que vale a gente carregar o nome de cristão se a gente não imitar Jesus Cristo. Então, ser cristão é imitar Jesus Cristo. E o sacramento da crisma traz exatamente esta força. Quem é que pode crismar? É o bispo. Excepcionalmente, o bispo pode autorizar que um pároco crisme, mas normalmente, ordinariamente, é o bispo quem crisma. Ele unge a testa do crismando com o chamado óleo do crisma. Tem o óleo chamado crisma e tem o sacramento chamado crisma. O bispo unge o crismando com o óleo do crisma, aquele óleo que é bento, né, na missa da Quinta-feira Santa, a missa dos Santos Óleos. Então, o bispo unge a testa do crismando e diz: recebe o Espírito Santo. Pronto. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de maneira mais forte. Ele já está ali desde o batismo, mas agora ele como que toma conta das faculdades da pessoa, as faculdades intelectivas, a sensibilidade. Mas para isso é preciso que o jovem seja preparado, porque a graça de Deus não age automaticamente. Deus propõe, mas Deus não impõe. Deus oferece, mas Deus não força. Então, é muito importante essa preparação. E quem é que pode receber o sacramento da crisma? Todos aqueles que já foram batizados e que não foram crismados. E é importante dizer aqui que não é um sacramento facultativo, não, é um sacramento obrigatório. Todos precisam ser crismados. Mesmo as pessoas que foram batizadas lá quando bebê, mas hoje tem 40, 50, 60 anos, se não foi crismado, peça para ser crismado, para que você seja revestido com o poder do alto poder do Espírito Santo. Entende? E a preparação é muito importante. Como eu disse, a primeira coisa é deixar o pecado, fazer uma boa confissão, porque o Espírito Santo, ele é santo.
Ele está pronto para preencher qualquer tipo de vaso, vamos dizer assim. Um vaso rico, um vaso pobre, um vaso pequeno, um vaso grande, mas tem um vaso que o Espírito Santo não aceita penetrar, é o vaso sujo, sujo pelo pecado. Por isso é preciso uma boa confissão. E querer receber o Espírito Santo. Querer para ser um soldado de Cristo, um testemunha de Cristo, viver como Jesus Cristo viveu, vencendo as paixões do mundo, vivendo de acordo com a igreja ensina a gente a viver. A gente sabe o que precisa fazer certo, mas muitas vezes a gente não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo traz a nós essa força e traz a nós esta alegria de ser cristão, né? De ser imitador de Jesus Cristo.